Hoje é dia de Mengão, graças a Deus. Flamengo e Bragantino se enfrentam hoje e o Flamengo busca continuar na liderança do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar sobre isso, prováveis escalações, desfalques, onde assistir. Vou falar sobre John Arias, sobre De La Cruz, enfim, isso e muito mais. Mas antes quero pedir a você que não segue o canal, por favor, siga o canal da Oian Saudações Rubro-Negras. E também deixa o like no vídeo para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Bom, hoje jogo importantíssimo, todos nós sabemos disso, às 9h30 da noite o Flamengo joga no Maracanã, a última partida no Maracanã antes da final da Libertadores da América, que acontecerá no próximo sábado. A essa hora todos nós já estaremos com o coração palpitando forte, esperando pelas 18 horas, horário do jogo entre Flamengo e Palmeiras. O Bragantino está na 8ª colocação, ainda sonha com uma vaga para a Libertadores. Esteve muito mal, inclusive brigando para não cair nesse campeonato. O Flamengo está em primeiro lugar com 71 pontos. O Palmeiras, que vem logo depois, 2 pontos atrás, joga contra o Fluminense. Tenho muita curiosidade para ver como o Fluminense vai se comportar nessa partida. Mas a gente precisa fazer o nosso trabalho, o nosso dever de casa. Não importa se o Palmeiras vier a ter um mau resultado e o Flamengo não fizer o seu papel. Onde assistir essa partida? Premier, e o Flamengo deve jogar basicamente aí na seguinte escalação: Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Everton Araújo, Jorginho Arrascaeta, Carrascal, Gonzalo Plata e Bruno Henrique. O Bragantino que vai ter 8 desfalques para essa partida. Guzmán Rodrigues, Bruno Gonçalves, Eric Ramírez, Matheus Fernandes, R. Mosquera, Vitinho e Agostinho Santana. Então, o time treinado pelo Wagner Mancini não estará completo. A ver como vai se comportar o Red Bull Bragantino. Agora, falando a respeito da final da Libertadores da América, porque a arbitragem foi definida e é um árbitro já conhecido por ambas as equipes. Quem vai apitar vai ser o árbitro Dario Herrera. Esse árbitro ele vai ser assistido pelo Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorini, ambos também argentinos. E no VAR estará o Héctor Alberto Paletta, argentino, assistido, no caso, por 2 uruguaios e 1 argentino. Nessa edição, o árbitro de campo já apitou partida do Palmeiras, por isso que eu falei que é conhecido por ambos, na vitória contra o Sporting Cristal no Peru por 3-2, e também apitou o jogo entre Flamengo e Internacional, no qual o Flamengo ganhou por 1-0. Tomara que seja um árbitro adequado, que saiba comandar bem a partida. É um árbitro a princípio neutro, né? Árbitros uruguaios e argentinos, que não tem qualquer tipo de relação com nenhuma das equipes, e tomara realmente que tudo corra muito bem. O Flamengo, como eu falei, hoje faz a última partida no Maracanã antes de ir para Lima. Depois volta, ainda joga contra o Ceará, nessa que será a última partida do Maracanã no ano. E um dado interessante é que o Flamengo tem os 10 maiores públicos do Campeonato Brasileiro em 2025. Os 10, do primeiro ao 10º maior público, todos são de jogos do Flamengo no Maracanã. O recorde, inclusive do próprio Maracanã, foi no dia 2 de outubro, Flamengo e Cruzeiro, quando conseguimos colocar 72.565 pessoas no Maracanã. Aí você tem Flamengo e Palmeiras na segunda colocação, Flamengo e Santos na terceira, Flamengo e Grêmio, Flamengo e Sport, enfim. Flamengo é disparado o time que mais leva torcedores ao campo. Depois vem o Cruzeiro, só que aí cai bastante, a média aí é de 45.433 pessoas. Aí vem o Corinthians, 40.668, Bahia em quarto, 37.924 pessoas, e em quinto Palmeiras, 34.393. O clube que disputa tudo junto com o Flamengo tem apenas a quinta
maior média, né? Tomara que assim siga e que essa torcida que sempre lota o Maracanã seja recompensada com títulos. Porque não é todo mundo que faz isso, não. Não é todo mundo que faz isso, não. Ainda mais no Rio de Janeiro, que tem seus problemas, nem sempre é seguro, jogos que começam muito tarde, como é o caso hoje, 9h30 da noite, o camarada tem que ir lá não sei para onde ainda, correndo riscos numa cidade que é perigosa, que tem seus problemas de cunho social. Então isso tem que ser valorizado pelos atletas, pelos jogadores do Flamengo. Agora eu quero falar a respeito do Gerson que está na Rússia, como vocês sabem, e segundo a ESPN, tem uma torcedora, nem sabia disso, que é russa e é famosinha aí nas redes sociais porque ela torce para o Palmeiras. Inusitado, né? Uma russa que torce para o Palmeiras. E ela disse que encontrou o Marcão, o atleta Marcão, né? Pai e empresário do Gerson, lá em São Petersburgo. Ela disse o seguinte: vimos o Marcão em São Petersburgo, fomos para lá com meu irmão, o Albert, para o Fórum do BRICS e aproveitamos a oportunidade para ver o Marcão. Ele nos convidou para jantar. O nome dela é Júlia Leandros. Aqui dando nome a essa torcedora russa que é palmeirense. E aí ela foi questionada sobre uma possível vinda do Gerson para o Palmeiras, já que tem falado que ele está insatisfeito lá na Rússia, enfim. E ela falou o seguinte: olha, o Gerson está feliz na Rússia, embora a mídia tente mostrar o contrário. E ela falou assim: olha, eu não posso confirmar nem negar os rumores de que o Gerson possa voltar para o Brasil. As informações que correm é de que ele não vai sair do Zenit. Inclusive o Zenit, que comprou o Gerson pelo valor de 25 milhões de euros junto ao Flamengo, hoje coloca no Gerson o valor de 40 milhões de euros, ou seja, muito superior àquilo que pagou por ele. E dificilmente um clube aqui do Brasil vai pagar essa quantia para ter o Gerson. E digo mais, o Gerson, se vem para o Palmeiras, ele realmente rasga ainda mais aquela que poderia ser uma história linda com o Flamengo. Estou falando isso hoje, dia 22 de novembro de 2025, enquanto ele ainda está lá. Se queimou com a torcida do Flamengo, era capitão do time, jogador da seleção brasileira, saiu de uma estratégia que envolveu inclusive a renovação de contrato, que baixou muito a multa contratual dele, propositalmente já pensando em sair do Flamengo. O Flamengo também sabia disso, obviamente, senão não aceitaria. E hoje é até estranho pensar que o Zenit queira colocar um valor maior, porque ele nem para a seleção brasileira vai hoje. E não porque joga na Rússia. Não por isso. Porque outros jogadores que jogam lá, inclusive do mesmo time, têm sido convocados. Não é o caso de jogar na Rússia, não é por isso. É porque realmente não está bem. Então, desperdiçou uma grande oportunidade por causa de uma má gestão de carreira, que inclusive é gerida pelo pai dele. Falando sobre altos valores e impossibilidade de contratação, o mesmo se aplica ao John Arias. John Arias, que, como já foi falado e amplamente divulgado, é de interesse do Flamengo. O John Arias hoje joga no Wolverhampton, que já disse que só vende o atleta por um valor irrecusável. E é difícil fazer um valor irrecusável. O que é um valor irrecusável para um clube inglês que recebe em libras? É muito difícil. Acabei de falar aqui que 40 milhões de euros, por exemplo, é muito difícil de pagar no jogador como o Gerson. O Palmeiras não vai pagar isso. Quando muito, a gente paga 20 milhões, 25 milhões num jogador como fez o Palmeiras com o Vitor Roque, como fez o Flamengo com o Samuel Lino. E ainda temos que aguentar, né, a torcida e a cobrança. Poxa, pagaram 25 milhões de euros no atleta. Isso para um europeu não é nada, é um jogador barato. Então, você pensar numa proposta irrecusável, certamente estamos falando de valores acima de 60 milhões de libras. E isso ninguém aqui vai pagar, né? Então, o João Arias dificilmente virá para o Flamengo. Acho que a disputa realmente vai ficar para a contratação do Vitão, já que o Flamengo precisa de um zagueiro, do Tati Castejanos, mais uma vez tentando ter alguém para o ataque. Enfim, vamos esperar. Agora, falando de saída, e aí sim, uma grande possibilidade, é a saída do De La Cruz.
Infelizmente, o De La Cruz nunca foi o jogador que esperávamos dele e sofre muito com lesões, sofre demais com lesões. Em 2025, além das lesões, a mulher dele falou muita besteira. Ah, que eu não consigo amar o Flamengo. Ah, que um dia a gente vai voltar para o River. Enfim, soma-se a fala da mulher dele às más atuações, ou as poucas atuações, digamos assim, porque ele quase nunca está à disposição, e você tem um combo que facilita essa rescisão contratual. Ele tem contrato até 2028, mas o Flamengo já pretende botar o atleta à venda. Ele disputou em 2025 30 jogos, sendo 24 como titular, e está com problemas desde maio. Vamos lembrar, gente, que o Dr. Runco, médico e ex-médico, ex-chefe do departamento médico do Flamengo como um todo, não só do futebol, foi demitido porque soltou uma mensagem num grupo dizendo que foi um erro contratar o De La Cruz. Disse, inclusive, que ele tinha problema nos 2 joelhos. E aí o jogador veio a público e o Dr. Runco, inclusive, foi demitido. Aí eu pergunto, será que ele estava errado? Será que o Dr. Runco estava errado? Me parece que não, porque o De La Cruz parece aquele jogador de vidro mesmo, né? Infelizmente, porque nós contávamos muito com ele, e o início dele no Flamengo, inclusive, foi muito bom. Ele é um jogador diferente, inclusive convocado de maneira constante para a seleção uruguaia, mas, infelizmente, no Flamengo não conseguiu render. Agora, acredita-se que ele estará à disposição para os próximos jogos. Vai que esse cara mete um gol na final da Libertadores. Nunca se sabe quando a estrela pode voltar a brilhar. Que Deus nos livre do mal, da inveja alheia. Isso aqui é Flamengo. Saudações rubro-negras. Deus nos defenda. Quero agradecer a você que ficou comigo até aqui. Por favor, deixa o like no vídeo. Comenta qualquer coisa aqui, porque isso ajuda muito a fazer com que o algoritmo mande a outras pessoas. E também deixa o like no vídeo. Vejo vocês em breve. Isso aqui é Flamengo.